Olá, minhas queridas amigas de oração. Hoje nós estamos entrando na semana 4. Olha, daqui a pouco vamos fazer um mês, né, de oração pelos filhos pródigos. Nós estamos lendo este livro aqui, Oração pelos Filhos Pródigos, 90 dias de intercessão de James Banks. Hoje entramos na semana 4 e é o dia 22. Porém, se você tá chegando aqui nesse vídeo agora, corre lá na introdução, tem toda a explicação de como que é o nosso processo de leitura e você começa uma leitura por dia, tá? Então, como toda semana que a gente inicia, tem um texto, e aí depois que a gente faz a oração do dia 22, tá bom? Então, vou começar aqui a leitura. Semana 4. O pai que corre. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Lucas 15:20. Olhos vivos, rosto de querubim e uma cabeleira castanha escura. Lembro-me da primeira vez em que segurei meu filho em meus braços. Ele nasceu rapidamente, 12 minutos após chegarmos ao pronto atendimento. Não houve sequer tempo para colocar o soro em sua mãe. Mas tudo estava bem. Nosso menino era saudável e forte e a mãe estava ótima. Assim como tínhamos feito com sua irmã antes de sairmos do hospital, Kerry e eu usufruímos de um momento calmo com o nosso melhor amigo John. Tomamos nosso filho em nossos braços, curvamos nossa cabeça e o dedicamos a Deus. Aquela seria a primeira de muitas orações por ele. Todos os filhos necessitam das nossas orações, especialmente aqueles que passam pelos anos pródigos. A infância de Brian foi idílica, que significa de paz, suave, tá? Ele era carinhoso e amava passar tempo com a família. Fizemos viagens, jogamos e lemos juntos bons livros e a palavra de Deus. Ele frequentava a escola dominical todos os domingos de sua vida e recebeu Jesus como seu Salvador aos 7 anos. Os anos eram plenos e sua fé infantil era sincera. Mal sabíamos que o sol daquela estação daria lugar às nuvens de outra. Era mais de meia-noite quando o telefone tocou. Papai, sou eu. Você está bem, Brian? Estou bem, mas vou passar a noite na casa do Andy. Não foi isso que combinamos. Você disse que estaria em casa até a meia-noite. Eu sei, pai, mas eu realmente não devo dirigir e Andy também não pode me levar para casa. Pelo som da sua voz, percebi que Brian havia bebido. Embora ele estivesse tomando a decisão certa de não ir à rua, como ponto de partida, ele sabia que não deveria ter se colocado nesta situação. Quando seu filho passa por anos de prodigalidade, você imagina onde errou como pai. Não só os seus filhos o questionam, mas você questiona a si mesmo. Às vezes se sente como se o mundo todo estivesse assistindo e imagina se alguém realmente compreende. Quando estávamos passando por um momento especialmente difícil com Brian, um amigo me puxou de lado após uma reunião em nossa igreja. Quero que você saiba que oro por você e seu filho todos os dias, disse ele. Em seguida, acrescentou, sinto-me tão culpado. Por que você se sente culpado? Perguntei intrigado. Porque eu nunca tive de lidar com filhos pródigos, confidenciou ele. Minhas filhas eram muito comportadas, só agora começo a perceber como eu era feliz, e não por causa de algo que fiz ou não fiz. Sinto-me como se eu tivesse sido poupado de alguma maneira. E concluiu, os filhos fazem as próprias escolhas. Desejei abraçá-lo. Senti claramente que Deus o enviara, naquele momento, como uma revelação que eu precisava profundamente ouvir. Sua compaixão foi um presente de Deus,
comunicando-me a compreensão do Pai por minha luta com meu filho. Ninguém entende melhor a luta com pródigos do que o nosso Pai Celestial. A história do filho pródigo é a nossa história e a de Deus. Jesus a contou pelo bem de todos os pecadores que precisam tão desesperadamente voltar a casa para o seu Criador e descobrir o calor de um relacionamento amoroso com Ele. A história do filho pródigo é a definitiva busca e salvamento. A missão de Jesus era buscar e salvar o perdido. Na história, Lucas 19:10. Na história, ele pinta um quadro comovente de um pai que faz o que era impensável naquela cultura, naquele tempo. Em vez de ficar parado a certa distância enquanto seu filho voltava mancando para casa, ele o avistou e correu em sua direção. Lucas registra as palavras de Jesus. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Lucas 15:20. Jesus é Deus nos vendo ao longe e olhando para nós com compaixão. Ele é Deus correndo para nós e nos abraçando. Ele é o beijo de boas-vindas do céu, acolhendo o pecador arrependido. Ninguém se preocupa mais com os pródigos do que Jesus. Cristo ama meu filho pródigo e acolhe as minhas orações por ele. Jesus quer restaurá-lo ao Pai e acolhê-lo em casa. Ele me chamou para participar de sua missão de busca e salvamento. Juntos estamos buscando meu filho. Jesus ama Brian ainda mais do que eu. Ele o ama tanto que morreu para salvá-lo. E ele anseia por minhas orações por seu bem. Afinal de contas, eu entreguei Brian a Jesus no dia em que ele nasceu. E Jesus disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Mateus 19:14. Como eu poderia fazer algo menos do que orar por meu filho? Embora o caminho de Brian seja escuro e ele esteja longe de casa, Deus não apenas deixou a luz acesa para seu retorno. O Senhor está lá fora, na varanda da frente, observando, esperando, chamando, e ele me pediu para acompanhá-lo. Aqueles que nos são queridos podem desprezar nossos apelos, rejeitar nossa mensagem, se opor aos nossos argumentos e desprezar-nos, mas são impotentes contra as nossas orações. Agora, terminando essa leitura, eu comecei a lembrar de algo que aconteceu hoje lá na minha clínica. Um dos meus trabalhos que eu faço é na clínica do trânsito. E hoje, um candidato chegou atrasado, pedindo desculpa, e ele falou assim: olha, o motoqueiro foi levar ele e parece que furou o pneu, e ele falou assim: quase que a gente não chega vivo, e a gente atrasou por causa disso, Aí nós falamos assim: não tem problema, Eu e minha sócia, não tem problema, que bom que vocês chegaram vivos, Bebe uma água, vamos entrar. E era candidato da minha sócia, entrou com ela. E eu fiquei lá na frente, cadastrando, uns candidatos, e esse motoqueiro começou a bater papo comigo. E aí ele falou: nossa, começou a perguntar dos testes, se ainda eram os mesmos de quando ele tirou. Daí ele começou a lembrar quando ele foi tirar a carta, e aí ele disse assim, que ele foi tirar uma carta de moto, e ele falou: e eu peguei uma instrutora, uma perita que era muito brava, e eu lembro dela porque ela foi a minha perita também. Ela era muito, realmente ela reprovava muitas pessoas, inclusive eu reprovei com ela uma vez, e aí de moto, e aí ele fala assim que quando ele foi passar numa fitinha lá que a gente tinha que passar, ele sentiu como se alguém tivesse pegando na cintura dele e equilibrando ele na moto e ajustando ele para ele conseguir fazer, sabe?
uma curvinha lá. E aí ele falou assim que ele sentiu uma pressão, com até uma dor, assim, como se estivesse ajustando ele na moto. E depois que ele fez a curva, ele foi embora. Aí ele falou, daí passou, mas foi só a curvinha que eu tinha dificuldade, aí passou e eu consegui passar no exame, né? Aí ele falou assim, então eu senti que era Deus me mostrando que ele tava me ajudando, que ele tava comigo, né? Aí ele falou assim, porque naquela época eu tava bem firme com Deus. Eu falei, então você tá afastado, né, do Senhor? Aí ele falou assim, tô um pouquinho, dá pra ver mesmo o jeitinho dele, sabe? E aí eu virei, não julgando, né? Mas aí eu virei e falei assim, moça, olha o que você está fazendo. Você tá contando um testemunho do que Deus fez na sua vida lá atrás. Então, olha, tá na hora de você voltar para Jesus. Olha como Deus está falando com você. Você está me contando um testemunho lindo, né? Será que não é hora de voltar? Daí ele baixou a cabeça e falou assim, eu acho que tá na hora de eu voltar. Eu falei, glória a Deus, né? Espero que ele realmente tenha sido tocado por isso. E eu acabei lembrando. Então, por que eu quis contar essa história? Porque eu acho que os nossos filhos têm a semente de Deus, porque a gente já ensinou isso para eles, né? Então, em algum momento, vai frutificar de novo e eles vão seguir os caminhos corretos de Deus, e esse é o nosso desejo, né? Ó, o nosso vídeo hoje tá ficando um pouquinho mais comprido, mas a gente vai agora entrar no dia, pera lá, 22, deixa eu só confirmar, isso mesmo. Dia 22, sem registro dos erros. Certinho. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. 1 Coríntios 13, 4, 5. Esse versículo também é bastante conhecido, né? Preciso do lembrete, Senhor, de que o amor não se ressente do mal. Não quero ser o tipo de pai que tem coisas contra seu filho. Coisa alguma, jamais. Eu sei que tu me disseste, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6,15. Como eu poderia não perdoar? Tu me perdoaste em tudo. Lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Isaías 38:17. Todo pecado que já cometi foi tirado quando dista o Oriente do Ocidente, ou seja, está distante o Oriente do Ocidente. Salmo 103:12. Obrigado, Pai, por me amares com um amor tão surpreendente. Quanto mais eu vivo, mais entendo quanto necessito de perdão e que presente precioso ele é. Minha filha também precisa de perdão. Algum dia, ela precisará saber que eu a perdoei por todo o erro que ela cometeu, mesmo que ainda não compreenda isso. Por favor, ajude-me a fazer isso, Senhor. Neste momento, oro por um coração disposto a perdoar. Quero que ela experimente o verdadeiro perdão do Senhor e de mim. Quero deixar ao pé da cruz tudo o que ela fez a mim. Quero deixar isso para trás de nós para sempre e peço a tua ajuda para eu nunca mais me lembrar. Também peço teu perdão, Pai, por todas as vezes em que eu, com raiva, a lembrei dos pecados dela e erros e lhe contei o meu próprio registro dos erros pessoal. 1 Coríntios 13:5. Ajuda-me a ter um coração como o teu, Senhor, com misericórdia e perdão, apesar de nos rebelarmos. Daniel 9:9. Eu sei que é mais fácil dizer que perdoou e esqueceu do que fazê-lo, porque minha tendência é de não esquecer os males feitos a mim. Ajuda-me, Pai, a abrir mão dessas dores.
Por favor, dá-me um coração que se deleita na graça e na misericórdia. Rogo pela graça de permanecer forte quando precisar discipliná-la, porque melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Provérbios 27, 5. Peço também por graça para disciplinar com mansidão, na expectativa de que o Senhor lhe concederá arrependimento para conhecer plenamente a verdade. 2 Timóteo 2:25. Que belo momento será quando ela se achegar ao Senhor e se arrepender. Ela será como a mulher que muito amou, porque perdoados lhes foram os seus muitos pecados. Lucas 7:47. Assim como os meus. E juntos nós o louvaremos por tua eterna misericórdia. Muito bem. Que lindo, né? Então, o tema sem registro dos erros. Muitas vezes a gente fica se apegando aos erros nossos, aos erros dos filhos, e a gente não sabe como perdoar, né? Eu quero dizer aqui também que ontem eu tive um dia muito bom com os meus filhos, com o meu netinho, que passou aqui o final de semana com a gente, e eu já vejo os sinais da misericórdia de Deus na nossa vida, de que as minhas orações não estão sendo em vão. Eu estou no dia... Hoje o meu dia foi o 68, né? Estou quase terminando, né? Falta pouquinho, porque eu comecei antes de vocês. E aí Deus foi colocando no meu coração para começar aqui no YouTube, para que outras pessoas pudessem orar também, e nós já estamos no dia 22, amanhã estaremos no dia 23. O tema vai ser Perfeito Amor Lança Fora o Medo. Um capítulo mais lindo que o outro, posso garantir para vocês que já estou um pouquinho mais para frente, tá bom? Eu espero vocês amanhã. Se vocês tiverem algum testemunho para contar, deixa nos comentários. Se tiverem... não quiser falar sobre, mas só fala, olha, já tô vendo resposta das nossas orações, ou me ajude com oração pelo meu filho, né? Vamos nos comunicando através dali e a gente vai se fortalecendo cada dia mais. Eu espero vocês amanhã. Tchau, tchau.